Amanhã finalmente acontece o UFC 327 e nesse vídeo eu vou trazer os palpites dos caras que têm lucro, da maioria deles, né? Porque, obviamente, eles não têm um consenso, mas eu vou pegar a maioria e vou te dizer quem eles estão escolhendo como favorito e nem sempre bate com as bolsas de apostas. Então, isso pode indicar alguma coisa. Lembrando que eu já dei alguns palpites também, então eu vou ver aqui com vocês se eu concordo com eles, com as bolsas, enfim, a gente já vai descobrir. E lembrando que se você quiser fazer alguma fezinha tal nesse card, não esquece de usar a Stake, a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. O link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Vamos lá na ordem das lutas, tá? Eu vou falar apenas qual é o palpite, tá? Naquele que a gente chama de aposta simples. Eu não vou entrar no detalhe de falar método e tal, para não ficar muita coisa. Então vamos lá. A primeira luta, a gente tem o Charlie Radtke contra o Francisco Prado. A maioria, tá? Mas não tem uma grande diferença, está indo com o azarão. Estão botando fé no Francisco Prado. Lembrando, tá? Muita gente pode olhar isso e pensar, ah, mas não faz sentido, porque o outro é melhor e tal, não sei o quê. As escolhas aqui são naquele pensamento que eu sempre explico de aposta, né? Então, eles podem estar fazendo isso por conta do valor que esse cara paga versus a chance dele ganhar. Então, devem considerar às vezes que, pô, ele tá num momento complicado, então ele precisa muito da vitória. Então, assim, não dá pra saber o que cada um pensou, tá? Então, dentro da estratégia deles, o que tá acontecendo é isso, tá? O Prado tem um pouquinho mais de escolhas. Na próxima, Vicente Luque e Kelvin Gastelum, que eu, tá, falei que vou arriscar no Vicente Luque, então eu estaria do Vicente Luque aqui, apesar do meu palpite ser junto com as bolsas, né, no Kelvin Gastelum. Os especialistas que têm lucro, tá? Estão sim alguns escolhendo o Vicente Luque, mas ainda assim a maioria está com o Kelvin Gastelum. Mas comenta aqui embaixo sua opinião, né? Você tá junto comigo? Você acha que o Kelvin Gastelum pode até ter mais chance, porque o Vicente Luque tá subindo e tal, e a gente não sabe, mas você vai arriscar no Kelvin Gastelum, que nem eu vou fazer, ou não, né? Seu palpite é Vicente Luque mesmo e sua fazinha também, ou você vai fazer fazendo Kelvin Gastelum, enfim, comenta aí. Na próxima, Markel Medeiros e Cris Padilha, o Cris Padilha, inclusive, que não bateu o peso, né? Pra variar, o mais escolhido é o Markel Medeiros, tá? Só que aqui tem aquele detalhe, alguns caras já tinham feito essa escolha antes de saber que o Cris Padilha não perdeu peso, e a gente sabe que isso, né, de o cara não bater o peso, pode influenciar no resultado da luta, então aqui é complicado, mas a maioria tá com azarão também com o Medeiros, tá? Depois, Tatiana Soares e Lupita Godinez. Lupita tem uma cotação interessante, porque ela é dura, mas a maioria tá com a Tatiana, e aqui eu concordo com eles, tá? Eu acho que a Tatiana realmente deve vencer. É um número, né, uma cotação ali um pouco complicada, porque a Lupita, de novo, é chata, mas eu concordo aqui, eu iria de Tatiana também. Depois, o Matheus Ganro contra o Esteban Ribovitz está milimetricamente empatado, tá? Então, o azarão Ribovitz tá com bastante escolha. Eu, assim, eu entendo o raciocínio. Pode ser até que na hora da fezinha eu coloque, porque realmente paga um valor interessante, mas é difícil, tá? Eu dar palpite. Eu realmente acho que o Ganro vai ganhar. Se eu fizer a escolha no Ribovitz, é puramente como os caras devem estar fazendo, né? O vai que o Ganro troca um pouco, vai que o Ribovitz consegue manter a luta em pé, mas realmente palpite eu não consigo, tá? Depois, Kevin Holland contra, apesar de gostar muito dele, né? Kevin Holland e Randy Brown, aqui a galera tá indo com o Kevin Holland um pouco mais, mas é uma luta que tá bem parelha ali de cotação e tudo, mas foram de Kevin Holland, tá? Eu particularmente, como falei no vídeo, fui de Randy Brown, tá? Então, é isso, né? Mas quero saber a sua opinião. Comenta, você tá junto com a maioria aqui dos caras que tem lucro ou você concorda comigo, né? Que o Randy Brown tem um pouco mais de chance. Lembrando que, como tá bem parelha a cotação, não só palpite, como até fezinho, eu devo confiar ali no Randy Brown, tá? Lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui não é necessariamente uma certeza que eu vá fazer, porque às vezes a cotação pode mudar ali no meio, às vezes quando eu vou fazer também, às vezes eu faço cash out no meio. Então, tipo assim, eu não tô passando um mapa pra você seguir, você que tem que tirar suas conclusões, né? Eu sempre, se eu tiver em live, inclusive, vocês vão ver eu decidindo, né? Eu decido tudo ali meio que na hora, tá? Então, eu não tenho uma regra que eu vou fazer, eu vou meio no feeling, às vezes eu dou um cash out no meio, se eu sinto, né, tô vendo ali que o cara tá num mau momento, tá? Então, é bem complexo, né? Tem muitas possibilidades. Depois, Patrício Freire contra o Aaron Pico, a galera tá concordando comigo, tá? A maioria tá indo de Pitbull, né? E foi o que eu disse, apesar de até, de novo, pela idade, no palpite, você até poder, pô, acho que palpite talvez deram um pico, mas, cara, o Patrício pagando mais de R$3, realmente, até os caras aqui não conseguiram não arriscar, tá? Então eu mantenho a minha opinião também, e tô com os caras aqui. Acho que o Pitbull tá com uma cotação excelente, mesmo eu achando, de novo, que o Aaron Pico possa ter um pouco mais de 50% de chance de vencer, né? Depois, Cub Swanson e o Nate Landwehr, a gente tem um pouquinho mais de escolha para o Cub Swanson, mas tá bem parecido, a cotação também tá bem laicar, então até na opinião
dos caras aqui que tem lucro, né, que acertam mais do que erram e tudo, eles estão divididos, tá? Então aqui é literalmente aquela lá, escolhe um e, né, joga moeda. E eu escolhi o Nate, né? Mas, cara, escolhi naquela, só porque eu tenho que escolher também, porque é muito difícil de saber o que vai acontecer. Depois, Dominic Reis e Johnny Walker. Aqui a gente tem um pouquinho de nada a mais para o Dominic Reis. Aqui eu discordo dos caras que têm lucro, né? Não sei se eu tô certo ou não, mas eu mantenho a minha opinião do vídeo de pré-evento. Meu palpite e fezinha vai ser sim no Johnny Walker, tá? Ele me impressionou na última luta. E o Dominic Reis eu não acho mais que ele tem tanta velocidade, não acho que ele tem tanto queixo, e eu acho que o Johnny Walker é mais difícil de você se defender dele do que o Dominic Reis. O Dominic Reis é um pouco mais fácil pro Johnny Walker evitar, né? Mas enfim, é complicado quando são dois caras que têm um bom poder de nocaute e os dois não absorvem tão bem, né? Então é difícil, ainda mais que também não estão no auge, então você não sabe muito o que esperar. Depois, Curtis Blades e Josh Hukett. A maioria aqui arriscou no Hukett, tá? Eu particularmente não concordo aqui, né? Eu vou com a minoria no caso, eu vou de Curtis Blades, tá? Mantenho como palpite e até como fezinha. Aliás, eu acho até que tá uma cotação boa, né? Mantenho a minha opinião do vídeo pré-evento. Eu não consigo entender muito, na verdade, por que o Hukett está sendo bastante escolhido e por que a cotação tá tão equilibrada, né? Eu posso estar errado e na hora da luta eu me surpreender, mas é aquilo, dentro do que eu tenho para assistir no UFC dos dois, eu não tenho como considerar que o Hukett tem tanta chance assim, porque ele não pegou nem perto do nível, não só o nível de lutador, mas a quantidade de lutas e tudo, né, nesse alto nível. Então, assim, pra mim essa luta é uma tentativa de vai que o Hukett ganha, porque é peso pesado, né, é difícil de você bater o martelo que acontece, mas vai que ele ganha e vai, né, que ele tá nesse personagem, fazendo barulho, enfim. Então, estão querendo usar mais uma vez o Curtis Blades de escada e vai que cola, né, pode acontecer, mas eu acho difícil. Depois, o Azamat Murzakanov contra o Borrachinha, a maioria dos caras com lucro foram no Borrachinha e pra mim é completamente compreensível, afinal de contas foi o que eu falei, pra a fezinha, né, como eles fazem aqui, eu concordo e vou seguir na mesma ideia. Acho que o Borrachinha paga muito pra uma luta onde é difícil, é verdade, porque até mesmo, né, meu palpite eu fiz no Azamat, tá? Porque, de novo, é a chance de quem ganhar. Palpite, eu realmente acho que é o Azamat tem um pouquinho mais de chance, mas o Borrachinha pagando mais de 3, pra mim tá muito acima da possibilidade dele de vencer, o que torna uma opção interessante. Então, eu concordo com a maioria. Aliás, os caras devem seguir o mesmo raciocínio, tá? Às vezes, né? Bota o Borrachinha ali realmente na escolha deles, porque estão tentando acertar, porque isso mexe no lucro deles, no número deles ali do site, tá? Então, se os caras erram, é ruim. Tá? Então, assim, pode às vezes errar, porque a cotação paga muito, enfim, tem muito cis no meio do caminho, mas, obviamente, ninguém escolhe para errar nesse sentido de aposta, porque para eles o que vale é o lucro total que os caras vão ter, tá? Então, sinal que realmente confiam. E ainda na luta principal, Prochazka contra o Carlos Zuberg, a maioria, e aqui tem uma diferença razoável, tá? Tá indo de Carlos Zuberg, tá? Isso me chamou bastante atenção, apesar de eu achar que realmente é uma luta bem difícil, tá? Eu acho que realmente é bem equilibrada, e aqui, na verdade, você pode escolher meio que por palpite, porque por cotação tá praticamente 50-50, né? E eu acho que realmente é esse nível, não vejo a cotação errada, inclusive, porque é um cara que tem os dois, né? Tem chance de se nocautear, e assim, é uma questão de quanto tempo a luta dura, né? A questão da defesa do Prochazka, o fato do Carlos Zuberg ser muito técnico, o Prochazka se expor e o Prochazka ser agressivo e o Zuberg ser um bom contragolpeador, faz a gente pensar como a maioria aqui. Cara, eu acho que o Carlos Zuberg tem até mais chance, né? Porque é natural a gente confiar num cara que tem uma performance mais, entre aspas, segura, né? Que apanha pouco, que é mais alinhadinho batendo, né? O cara que vai mais displicente e tal, mais loucão, é natural a gente ter mais receio, né, dele tomar os golpes ali e acabar sentindo. Mas, ao mesmo tempo, onde ele encosta, ele machuca. E a gente já viu o Carlos Zuberg sendo nocauteado no UFC, sentindo o golpe e até mesmo cansando, coisa que o Prochazka é difícil porque ele tá acostumado a lutar por mais tempo. Então você vê como tem equilíbrio, tá? A galera que tem lucro arriscou no Carlos Zuberg. Eu mantenho meu palpite no Prochazka e até minha fezinha provavelmente deve ser nele, porque tá pau a pau ali, então eu devo acabar arriscando, mas eu tenho receio sim, tanto de errar a fezinha quanto errar o palpite, porque é uma luta bem complicada. Mas é isso, o que vocês acharam? Aqui
tem algumas divergências, né, das bolsas em algumas lutas e, cara, eu acho que eles escolheram bem, tá? Algumas, inclusive, que eu escolhi também. O Carlos Uber não, né? Mas o Borrachinha foi um deles, por exemplo, né? Vicente Luque, enfim, alguns nomes aí que acabou batendo com a minha opinião. Lembrando que eu tô vendo isso agora, né? Quando eu gravei o vídeo pré-venda eu não tinha visto. Então, por isso que eu concordo com uns, discordo de outros, mas quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, quais os azarões que você acha que vai vencer? Aliás, o Hulk, por exemplo, eles botaram. Eu não concordei. Vocês concordam? Enfim, comenta aqui embaixo. Pra mim, acho que o principal, que eu ainda vou botar fé, eu acho que o Borrachinha, tá? Eu acho que o Borrachinha é o maior azarão aí, que tem mais... Ah, ele e o Pitbull, né? Aliás, o Pitbull também é um que bateu comigo aqui. Enfim, comenta aqui embaixo, quais azarões que você acha que vai acabar vencendo aí. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!